E o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável foi entregue para a Prefeitura de Erechim. O plano tem 10 diretrizes que vão desde segurança e circulação viária a transporte coletivo e infraestrutura. No total, são 94 ações dentro das 10 diretrizes que serão trabalhadas no curto, médio e longo prazo. Acompanhe agora mais detalhes na entrevista que realizamos com o secretário de Planejamento do município de Erechim. E Erechim passa por um momento de grandes transformações e melhorias. E a gente pode ver quando circula pela cidade, participando das audiências públicas, acessando o site da Prefeitura Municipal de Erechim, se informando sobre o que está acontecendo. E para falar sobre esse avanço tecnológico e também na estrutura da nossa cidade, nós convidamos o secretário de Planejamento, o Jeremias dos Santos, para a gente conversar um pouquinho sobre o plano de mobilidade urbana que está já em implantação, sobre o Meu Bairro Melhor, que é um projeto aí que tem ajudado muitos bairros, e também sobre a viagem a São José dos Campos que aconteceu na última semana. Então são pautas importantes que a comunidade precisa saber, a comunidade precisa se envolver para que a gente consiga avançar como cidade, se tornar um polo de referência em vários setores. Bem-vindo, Jeremias, mais uma vez aqui na TV Erechim e obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Sandra. Um prazer estar aqui, né? Quero desejar uma boa noite a todos os telespectadores, todos que nos ouvem, né? E dizer que para mim é um prazer estar aqui novamente, sempre bom, e te parabenizar, né, pelo trabalho que tem sido feito na TV Erechim, sempre informando, sempre colocando a nossa população aí, né, informada do que tem acontecido, né? Então parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem aqui, né? Acho que é muito importante para a cidade a informação, né? Com certeza, isso, né? E por falar em informação, acho que nós tivemos aí uma entrega, né, agora dia 23 de junho, no nosso plano de mobilidade, falando primeiramente sobre isso, né, que é uma questão aí que gerou muitas expectativas, né, em toda a população. Uma expectativa. E ele é um plano sustentável, né? Um plano de mobilidade humana. Eu acho que essa frase aí eu peguei do Vinícius, né, que é o proprietário da empresa a AGO Soluções, né, que fizeram todo esse trabalho em parceria com a nossa equipe técnica da Prefeitura. Então é um plano de mobilidade humana e sustentável de Erechim, né, Sandra? E acho que fazendo um resumo do plano, sim, falando aqui, porque é muito complexo, né? Nós recebemos ali o plano físico, né? São livros e livros, né, de diretrizes propostas agora, mas fazendo um resumo, pode dizer que o plano colocou o ser humano em primeiro lugar, né? Eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo, né? Sandra, não é, quando se fala em mobilidade urbana, não pode se pensar só no trânsito, só em carros, né, só no coletivo, né, urbano em si, mas eu acho que tem que se pensar nas pessoas. Principalmente na acessibilidade, né? Que hoje nós encontramos diariamente muitas pessoas com algumas dificuldades, inclusive os idosos que atravessam uma faixa de segurança com mais lentidão. Tudo isso precisa ser pautado. E faz parte o plano foi dividido em 8 diretrizes, e uma das diretrizes é exatamente essa, a questão da acessibilidade dos PCDs, né? E eles tiveram, eu quero parabenizar, porque eles tiveram uma importante participação na construção do plano. Que bom. Eles participaram das audiências, né? O projeto foi construído, então, ouvindo a comunidade, né? Nós tivemos ali aproximadamente a preocupação de trabalhar ali as questões técnicas, né? Para isso tinha uma equipe técnica das secretarias, né? Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente, Obras, né, que participaram da construção, a legislação, as expectativas e necessidades dos usuários, né? Com essas as estratégias de participação, né? As diversas questões, né, Sandra, que se envolve ali, né? E tivemos audiências, tá? Mas o pessoal, acho que já foi levantado esse questionamento, até nós conversávamos antes, né, Sandra? Sim. Nós tivemos aí uma participação, ouvimos 2.000 pessoas no município, né? De forma quantitativa e de outro tanto de forma qualitativa, né, anotando as suas opiniões. Nós tivemos 3 audiências comunitárias, né, inclusive que a comunidade ajudou a construir, né. Nessas audiências as pessoas levantaram os seus pontos que achavam que precisavam de melhoria. Aí é que está essas 2.000 pessoas? Aí é que está, e também, né, nas audiências não foi um número tão expressivo, nós esperávamos bem mais.
Sim. Né? Foi feita uma pesquisa. O plano foi dividido em 4 etapas. Levantamento de dados e informações. Né? E aí foi feita uma pesquisa. Essa pesquisa foi disponibilizada online no site da Prefeitura. Foi divulgado, foi noticiado, as pessoas poderiam entrar lá. Acho que questão de 5 a 10 minutos te preencheria. Tinham muitas perguntas e respostas. Foi feito em campo também. Né? Foi contratado pessoas para se fazer essa pesquisa no centro da cidade, alguns bairros. Né? Então, muitas pessoas responderam essa pesquisa. E nas audiências, 3 comunitárias, que tivemos a participação das entidades, das universidades, né, do Instituto, né, que vieram ali para ajudar a construir, levantando esses gargalos, as dificuldades. E as audiências públicas também, com a participação dos vereadores, das entidades. E uma audiência pública é o quê? É para o público vir participar. E eu até questionei, porque às vezes a gente tem as nossas reclamações que surgem, porque eu acho que tem que melhorar isso, melhorar. Então a audiência pública serve para isso. É ali que a população tem que ter a voz. E às vezes não houve essa participação, depois... Né, reclama nas redes sociais. Reclama nas redes sociais, né? Que não é o caminho. Porque na minha não fez, né, falta isso, falta aquilo, então... Eu acho que faltou, né, essa participação, né, que poderia ser bem mais. Né. Pois é, Jeremias, a GO Soluções em Projetos, ela entregou esse estudo no dia 23, correto? 23. Quando que esse estudo vai começar a ser implementado? Quais são as fases a partir de agora? Olha, Sandra, foram 10 meses de trabalho. Né, foram 10 meses de trabalho. Né, levantamento de dados, depois os diagnósticos e prognósticos. Depois a terceira etapa foi então das diretrizes e propostas, que foi apresentado na última audiência. Né? E essas diretrizes e propostas, então, o plano tem uma visão técnica e humana. Né? O plano, então, é isso que a cidade precisa. Né? Tanto a parte técnica, de como vai funcionar, do que tem que ser alterado, o que vai fazer, mas também sempre pensando no humano, nas pessoas que vão usufruir dessas melhorias. Né? Então... E eu acho que é importante a cidade, assim, os municípios têm que se apropriar desse projeto. Né? Então, essas diretrizes e propostas nós temos ali a curto, médio e longo prazo. Certo. Né? Então, algumas frentes que já podem ser feitas já agora de 2 a 4 anos, algumas coisas já estão sendo feitas hoje. E quais são essas coisas? Vamos usar um exemplo aqui, a questão de sinalização, que é muito importante às vezes e que falta. Sim. Né? A gente quer agora a proposta que já foi a primeira ação do plano de mobilidade, a ação física já, foi a instituição do Conselho de Mobilidade Urbana. Hoje nós já temos um Conselho de Mobilidade, esse Conselho agora vai se reunir nos próximos dias aí já para as diretrizes, para as frentes, nós já queremos já elencar algumas ações para que a população possa estar vendo. Né? Claro que para isso também, né, Sandra, se precisa de recursos. E a gente já tem uma conversa marcada com o nosso prefeito, que até eu quero agradecer aqui, né, a confiança sempre do nosso prefeito Paulo Polis, o vice Tirello, né, ele tem essa visão também, né, de uma visão humana, uma visão aí do progresso da nossa cidade. Isso a gente pode ver em todas as frentes da nossa cidade que tem avançado. Claro que com muitos gargalos ainda que precisam ser sanados, mas a gente está nessa visão aí de trabalho. Então, vamos usar um exemplo de sinalização. Né? Às vezes são coisas que não precisam muito recurso. A gente quer envolver as escolas, por exemplo. Vamos fazer uma faixa ali, hoje se usa muito em algumas cidades, algumas faixas lúdicas com pinturas, né? Tu pode ver a pintura mesmo no próprio chão, envolver as crianças, a comunidade escolar, os pais que vão lá ajudar a pintar, né? Sinalizações horizontais e verticais, né? Que a pessoa possa ver, às vezes falta isso. Né? Vamos entrar em Erechim, agora nós vamos construir, falando de mobilidade, mas também de Meu Bairro Melhor. Nós vamos fazer uma reestruturação lá na Praça do Paiol. Na Praça do Paiol é na entrada de Erechim, que para quem vem lá, né, de Barão de Cotegipe, mas não, Barão de Cotegipe, né? Não tem nenhuma sinalização que indica né, Erechim para o centro, e nós queremos colocar, por exemplo, essa sinalização. A pessoa que vem de fora para saber, não, agora eu estou chegando por aqui, para onde é que eu vou para o centro, para onde é que eu vou para um bairro? Então, essas questões de sinalização. E até para quem mora aqui se situar melhor, porque quem mora aqui, Erechim cresceu tanto que hoje a gente, mesmo conhecendo a cidade, às vezes se confundem com os roteiros. Para quem vem dos bairros também, né? A gente tem aqui a nossa praça ali, a própria chamada, tão conhecida Praça da Bandeira. Sim. Todos os bairros vêm, né, para a Praça da Bandeira e dali se distribuem.
né? Então, o plano também se estudou algumas interseções, alguns pontos críticos, às vezes para tentar eliminar a questão do volume de carros, que aumentou e mais. Daí tem surgiu algumas questões de ciclovias, né? Mas tem que ver se é viável para nós. Hoje a gente tem a prática da ciclovia, né, dos ciclistas mais para o esporte, né, para lazer, né, a questão do lazer, de passeios, mas para a população usar a bicicleta para ir para o trabalho, né? Aí tu vai construir uma ciclovia, mas tem que ver também a nossa questão de relevo, né? Não é uma cidade plana, para quem vem do bairro. Culturalmente, a nossa cidade não tem esse hábito da bicicleta para ir ao trabalho. A gente ainda é muito dependente do carro ou do transporte coletivo. Então, tem que ter um estudo para ver se realmente vai ser viável, porque construir por construir para esporte, a gente tem lá no Parque Longines Malinowski. E mesmo o transporte urbano, às vezes tu for olhar, às vezes nos bairros ele anda vazio. As pessoas preferem ir de carro. Moto. Né? É mais rápido, é mais prático, né? Não tem que ficar... Então, são essas alternativas que nós criamos. Para a gente falar de tudo, Sandra, tinha que fazer aqui, quem sabe vir uma audiência pública. Uma audiência pública, né? E quem sabe vivemos aqui, marcamos outro momento para falar especificamente das diretrizes, que vão ser importantes. Claro, com até certeza. Mesmo com os técnicos, quem sabe a gente construir, quem sabe trazer o conselho junto, que vai nos ajudar muito, né, Sandra? Pois é, e falando desse conselho que foi empossado, o Conselho de Mobilidade Urbana, de uma forma mais sintetizada, o que realmente eles vão fazer? Bom, o Conselho, então, Sandra, é constituído de forma igual entre o Poder Executivo, né, e as entidades, né, da sociedade civil. E a função dele é o quê? É considerada relevante para nós, Sandra, porque para o interesse público, os integrantes, né, que não têm remuneração, que vão nos ajudar justamente nessa fiscalização, justamente nessa elaboração das melhorias. Eu já estive em conversa com alguns membros do Conselho, são 12 pessoas que constituem esse Conselho. 6, né, do poder público e 6 das entidades civis. Então já existem alguns projetos prontos, né, e brilhou os olhos das pessoas. E vamos falar, exemplo, de um calçadão para Erechim, né, um calçadão. Hoje a gente pensa assim, mas as pessoas, o que chama as pessoas não é tu ter o melhor lugar para estacionar. As cidades que têm calçadões, o que é o melhor lugar para as pessoas caminharem, conviverem. Conviverem. Uma das ações do plano também, Sandra, a gente quer criar espaços de convivência, né? Que a rua não seja apenas para as pessoas, né, se preocupar com o carro, mas que as ruas tenham espaços de convivência, que as pessoas tenham prazer de andar por elas. A questão da acessibilidade, as calçadas também a gente tem cuidado, a sinalização, pisos táteis, né, principalmente para os PCDs, né, pessoas com deficiência, né, de visão também ali, né, que precisam. Uma das reclamações deles, até no nosso centro, tem, mas para vir de um bairro para ter o centro tem muito pouca acessibilidade. Né? Então a gente tem que pensar em construir isso, tem que pensar, e para isso não precisa o plano, já tem, né, já existe legislação para isso, tem que ser, né, maior fiscalizada, né, cobrado. Né? Então nós fizemos com ações, já elencando aqui muitas ações do Meu Bairro Melhor, de construção de passeios públicos, em áreas que as pessoas tinham que caminhar quilômetros pela rua. Então construímos passeios públicos já com esse pensamento ali, para dar acessibilidade, para dar uma melhor qualidade, para dar segurança para as pessoas. Né? Então isso já é mobilidade urbana sendo feita. Né, Sandra? Então, e tantos outros pontos, né, Sandra? Inclusive ruas que não tinham asfalto e hoje tem asfaltos. Com certeza. Mas ainda tem muita reclamação de ruas que não foram asfaltadas. Asfaltaram a rua A, mas a rua B não asfaltou. Isso causa um certo descontentamento da população que vive naquele determinado bairro. Como é que se trabalha tudo isso? Com certeza, né? Eu acredito, né, tem sido feita uma frente muito forte hoje pela Secretaria de Obras. Né? O secretário Mário, né, tem feito esse trabalho ali. Começou pela iluminação de LED. Né? Hoje 50% da cidade já pode usufruir da iluminação de LED. E podemos dizer que está muito bonita as noites em Erechim. Muito lindas, né, com certeza. E acho que este ano foi feita uma frente também, né, da questão dos asfaltos. E uma coisa que vai nos dar uma guinada agora, nos próximos dias, a entrega da nossa usina, né, de asfalto a quente.
Que vai acelerar muito os asfaltos. Vai acelerar e vai resolver muito esse processo, que hoje a gente depende muito também da questão de licitações, né? A maioria das ruas é por licitações, é terceirizado o trabalho, né? Então, às vezes tem toda a dificuldade técnica, burocrática também, né? E o nosso prefeito tem tido esse foco, né? Esse viés aí de solucionar também, né? A gente sabe que às vezes tu oferece escolas, né? Eu acho que nós vamos fechar esse mandato ali com 5 novas escolas entregues para o município, né? Escolas, a melhoria nos bairros, né? Novas praças, nós já fizemos muitas praças, estamos com outras praças licitadas, melhorias em salões comunitários, questão também de calçadas, de passeios públicos, né? Proporcionando aí maiores espaços de convivência, de lazer para a população, reformas de ginásios, né? Reformamos o ginásio Dom Pedrinho, entregamos agora o Copas Verdes, né? Que desde 2016 estava ali, tinha sido parcialmente entregue, agora foi entregue para a comunidade, né? Finalizado. Temos a reforma do Paiol, temos a reforma do ginásio Petit Village, né? E tantas outras melhorias que para a população, para as escolas usufruírem, né? Então, essa questão agora, tu entrega a escola, faz tudo, mas as pessoas sempre, mas eu não tenho asfalto na frente da minha casa, né? Eu preciso, e é importante isso. Eu acredito agora que como usina de asfalto a quente, nós vamos dar um salto muito grande, Sandra, né? E tem todo um planejamento, com certeza. As pessoas que reclamam, minha rua foi feita A e a B não. Mas às vezes existe um cronograma também, né, Sandra? Sim. Que depende de equipes para isso, né? Do tempo. E as equipes estão engajadas, né? Fazendo esse trabalho. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo. Nesses próximos 6 meses aí deste ano ainda, o que se planeja para dar essa acessibilidade, para que esse plano de mobilidade ganhe mais corpo, comece a ficar mais visível e que as pessoas comecem a se interessar mais em conhecer os detalhes? Então, o plano tem 10 diretrizes, Sandra. Segurança e circulação viária, acho que é importante. Sim, a segurança. Com certeza. E o Projeto Sentinela está dentro dessa parte da segurança, com certeza. O Projeto Sentinela, né, que nós tivemos lá agora eu participei da viagem da Missão Empreendedora lá em São José dos Campos. Sim. Eles têm também essa questão, né, de segurança por telas, né, isso é muito importante. Então nós estamos no caminho e isso ajuda sempre a questão de segurança. E uma coisa que me chamou a atenção lá que dentro do centro, ali onde tem as câmeras que monitoram tudo, tem uma equipe de mobilidade urbana, questão semafórica, semáforos inteligentes. Sim. São questões que a gente pode trazer para a nossa cidade, questão também de estacionamentos, né? Lá existe tem uma tecnologia que tu está indo, digamos, vamos pela Avenida 7, eu preciso de estacionamento. Tem placas que direcionam, a rua tal já está lotada, né? Para frente tem 2, 3 espaços vagos. Isso facilita também para a pessoa que às vezes está indo com pressa, precisa estacionar para fazer. Então, a gestão democrática também, que o Conselho vai ajudar muito nas decisões, né, nos levantamentos que precisam ser, na fiscalização também, para ver se o plano está sendo executado. E o nosso objetivo não é que o plano fique engavetado só para dizer que Erechim tem um plano de mobilidade. Não. Nós temos o plano e agora o nosso próximo passo para esses 6 meses já é instaurar algumas ações. Né? Então esse é o objetivo. Acessibilidade universal, né, dos PCDs, inclusão, ciclos ativos e transportes não motorizados. Voltamos, né, para... Tem um projeto já, como você falou antes, nós temos o Parque Longines, que um espaço pode ser usado. Nós temos da questão da Maurício Cardoso para cima, onde temos ali também tem a questão dos trilhos. Pode-se criar espaço ali com ciclovias também para o pessoal usar. Já existe um projeto para isso, né? Então agora é questão de levantar recursos também, né? Eu falei na entrega do plano que nós temos um plano ousado, arrojado, e o prefeito Paulo falou também, e precisamos de recursos também para isso, né? Coragem para se implementar, mas coragem não falta para essa equipe, né? Que sempre aceitou desafios, né? E eu acredito que nós vamos abraçar esta causa também, né? Os ciclos ativos de transporte não motorizado, então transporte público, coletivo,
que é um gargalo que nós temos também na cidade, né? E depois da pandemia a gente percebeu que nós tivemos uma grande modificação nessa questão do transporte público. As pessoas optaram por outras formas de locomoção e o transporte público, ele gera um custo muito alto para os municípios também. Isso tudo tem que ser debatido. Tem que ser debatido e já existe uma comissão, né, Sandra, do transporte coletivo que está debatendo isso, né? Esses dias eu conversava com o prefeito, ele demonstrou grande preocupação, e é uma preocupação. Eu participei há pouco tempo atrás agora de uma audiência com os prefeitos, né, do estado, e que estavam justamente falando sobre mobilidade, e é uma preocupação geral, né, do transporte coletivo. Inclusive eles querem fazer uma frente no estado, um levantamento, um estudo para como trazer essa melhoria, como trazer essas alternativas, né, a questão dos valores também, para que as pessoas possam ter aquele prazer de usar novamente o transporte coletivo. Juntamente com a Secretaria de Trânsito e o Departamento de Trânsito, será construído algo para facilitar o entorno da Praça da Bandeira? Porque em alguns horários de pico, por exemplo, 12 horas, 18 horas, ele se torna inviável. E quando chove, parece que a dificuldade nesses lugares fica muito pior e a facilidade de acontecer um acidente também aumenta muito. Claro que sim. Não, e existe uma das diretrizes, a lista, né, justamente nesse ponto ali, né, como eu falei antes, né, hoje tudo se concentra ali. Né, e todo mundo adora passar por ali. Todo mundo adora passar, às vezes tem que, qualquer pessoa que vem no bairro chega ali para distribuir. Por um lado é bom que a cidade é uma cidade organizada, centraliza tudo ali e depois distribui. Então, isolar esse trecho e usar os espaços alternativos, né, para que as pessoas não precisam ter que obrigatoriamente vir, né, passar pela avenida. Nós temos caminhos de acesso, pode cortar pelas vias laterais, né, algumas sugestões do plano, vias de mão única, né, alguns lugares que só sobe o carro, outros só descem, justamente para esse desafogo. Então, essa questão de via de mão única também vai surgir de repente uma conversa com os lojistas, porque pode desagradar o pessoal do comércio também. Aí que é o grande desafio, né, Sandra? E o que eu sempre falo, antes de se implementar um plano de mobilidade, antes de fazer mudança, o que precisa mudar é a nossa mentalidade. A gente sabe, quando foi colocado o estacionamento rotativo, né, foi quase a Terceira Guerra Mundial, e hoje a gente não se vê sem. Não vive sem. Não vive sem porque, né, porque geralmente, e às vezes a questão, né, vai ter que ter essa conversa, né, isso é necessário, até mesmo para um calçadão. Mas a pessoa, mas eu tenho estacionamento na frente da minha loja, né? Mas às vezes se o próprio proprietário usa o estacionamento da frente da loja, às vezes quem vem para... O cliente não vai conseguir. Então é muito melhor às vezes, né, tu ter os pedestres caminhando e vão ver, porque às vezes tu vai chegar de carro, tu só vai naquela loja, sai, preocupado com o tempo do estacionamento, já vai ter que sair, e às vezes num calçadão, num espaço que as pessoas vão circular mais, tu vai olhar para outros lugares. Então, nós temos sim, o plano contempla isso para vários, são 39 pontos críticos que foi estudado. Temos muito que debater. 39 pontos, Sandra, que nós precisaríamos de muito tempo aqui para abrir cada um. O que o plano fez? O plano pesquisou, né, a questão de circulação de carros, quantos carros passavam por minuto, a questão das sinaleiras, tudo foi feito um estudo minucioso de tudo isso, e o plano entendeu as diretrizes, então, do que se fazer, né? Onde é que pode desafogar, então tudo isso o plano contempla, né? Então a gente vai ter que... É um processo agora que eu digo, Sandra, é um processo gradativo, né? Que a gente vai ter que ir dando passo a passo, como eu falei, curto, médio e longo prazo, né? De 2 a 4 anos, de 4 a 6 anos, o plano é para os próximos 10 anos de Erechim. Pois é, a gente também aí entra num impasse muito grande, que ano que vem é um ano político. E dependendo dos resultados, a gente também não tem certeza se em 2025 esse plano continuará. No fundo do meu coração, Sandra, eu espero que, né, o plano foi construído para melhorar a vida das pessoas, né? E é um plano de mobilidade humana e sustentável de Erechim. Não é do partido A, do partido B, da gestão A. Mas a gente sempre empata nessa questão. Então eu acho que a gente precisa, né, o plano foi criado para... A gente tem que ter uma visão, né, do nosso município, né? Diminuir o tempo de deslocamento, as pessoas se preocupam. E mesmo assim, foi dentro das pesquisas, né, dos estudos que foram... Para a pessoa vindo de um bairro até o centro, dá em torno de 6 a 12 minutos. Então, em Erechim,
Às vezes tu vai para uma cidade maior, nas capitais, às vezes tu fica 1 hora para se deslocar. Verdade. Então a gente vive... E a gente tem esse grande exemplo, eu acho que tu trouxe para Erechim, visto que semana passada você participou da missão empresarial a São José dos Campos, que é uma cidade gigantesca, com uma frota de veículos enorme, que também precisaram ser feitas algumas modificações lá, e que hoje a gente pode ter como exemplo para cá. O que você trouxe, assim, que vai ser, de repente, estudado, aplicado dentro da tua secretaria? Olha, Sandra, principalmente foi uma viagem muito rápida e o foco maior foi, né, no Parque Tecnológico, né, mas eu pude rapidamente perceber a questão da mobilidade deles ali, né, e eles mesmos falaram, uma cidade de 700 mil habitantes, né, uma cidade... Nós temos 105. 105, né? É uma cidade que está a pleno vapor também, uma cidade, acho que foi a primeira cidade no Brasil hoje, está em primeiro lugar no ranking, né, cidade resiliente, inteligente e tecnológica, né? Mas como eles mesmos falaram, isso não aconteceu da noite para o dia. E uma frase que eu tenho para mim, que nós precisamos, eles falaram, é uma mudança de mentalidade, né, uma construção conjunta entre o poder público, né, e as entidades, tem que se pensar nesse todo, né? Nós vimos lá, eles têm a linha verde, que tem ônibus, né, elétricos, né? Então zero poluição. Que fantástico. Então já brilhou os olhinhos, nós tínhamos que ter em Erechim, ônibus elétrico, né, aqueles ônibus enormes. E nós temos uma empresa de ônibus aqui em Erechim. Temos uma empresa aqui em Erechim, só que aí eu até questionei, exatamente, seria ótimo nós termos ônibus assim, ou até mesmo menores, só que ônibus desses não entram nas nossas ruas, dos bairros, né? Então aí se pensa em mobilidade, nós temos que construir isso, né? Nós temos a acessibilidade para isso, nós temos a estrutura para isso. Então isso nós vamos ter que construir, nós temos que adaptar para a nossa realidade, né, Sandra? Trazer melhorias, trazer tecnologia, tem muita tecnologia que precisa ser empregada, né? Você falou às vezes da questão política, a importância também, né, de ter esse viés de trazer recursos para isso. A Secretaria de Planejamento tem o setor ali de captação de recursos, né, de projetos. Sim. Então já se abriu também algumas propostas para a mobilidade urbana. Até o secretário Marmentini esteve em Brasília há poucos dias vendo justamente essa questão, né? Então nós temos que ter esse olhar nós queremos melhorias, nós queremos mudar, mas para isso precisa mudar a mentalidade, precisa de recursos financeiros também, né? Então, mas eu acredito, Sandra, o objetivo então baratear o deslocamento, né? Aumentar a qualidade de vida dos municípios, para fazer da rua então uma área, um espaço de convivência, não apenas de passagem. Né? As pessoas que têm que ter esse viés, né? Então acho que a nossa preocupação não deve focalizar às vezes em coisas, mas sim nas pessoas, né? Aquilo que vai trazer o foco maior sempre nas pessoas, né? Naquilo que elas podem receber do poder público, que aumente a satisfação delas de poder se locomover, de poder sair para a rua, né? De poder de ter orgulho de morar em Erechim, né? De ter orgulho de fazer parte, né? Não, a nossa cidade é uma cidade linda, uma cidade pulsante, uma cidade que está se desenvolvendo cada vez mais, e nós temos potencial, Sandra, muito potencial para melhorar, né, Sandra, em todos os sentidos. E a forma mais eficaz de que tudo isso dê certo e saia realmente do papel e funcione é quando as pessoas participam das audiências públicas, elas constroem juntos com o poder público e o privado as ideias e oferecem essas alternativas, isso é importante também. Tu me falou do que eu trouxe, o que eu trouxe dessa viagem, eu acho que foi essa visão, Sandra. Porque lá São José dos Campos, uma cidade que se desenvolveu, uma cidade que cresceu e está crescendo justamente por essa parceria entre o poder público, né, e as entidades civis. E nós estamos caminhando no caminho certo, porque Erechim tem tido, né, essa participação, e este plano foi construído justamente, né, pelas entidades, né. Para te ter uma ideia, acho que nosso tempo aqui mais rapidamente, nós tivemos a participação, né, do OAB, do SAI, do IAB, do CREA, da URI, do Instituto Federal, da Universidade Federal, o Sinduscom, o CIMI, o CODERA, a AGERO, o IPOAE, a Associação Ciclística, a UAMI, o CAL, né, a própria Departamento de Diretoria de Trânsito, né, as secretarias engajadas. Então, houve uma participação, Sandra. Então, isso me dá esperança. E ainda pessoas da comunidade que se inscreveram para participar da missão, né? Pessoas que se inscreveram, né? Pessoas comuns. Então, em conversas ali nós íamos conversando e agora para os próximos vai ter um encontro para fazer um feedback do encontro. Eu acho que Erechim está no caminho certo, essa parceria, né? Essa parceria que não pode parar, né? E só tem a fazer com que a nossa cidade continue crescendo, se desenvolvendo, se tornando lugar
as pessoas venham para cá e dizem, não, eu gostaria de morar nessa cidade, como aconteceu comigo, né? Fui adotado por Erechim, né? Já estou aqui há 20 anos e amo essa cidade, né? E quero ver ela crescendo, se desenvolvendo. Podemos dizer que Erechim é uma cidade abençoada, Sandra. Nós vivemos uma cidade abençoada, né, por Deus, e claro que como toda cidade tem as suas dificuldades, né, tem os gargalos, mas a gente tem que seguir nessa luta, nessa construção aí para poder oferecer para os nossos filhos, preparando Erechim, como pegando uma fala do prefeito Paulo Polis, né, preparando os próximos 100 anos de Erechim, né? E isso aí, depende de nós essa construção, né? É nós que vamos dizer se Erechim vai ser uma cidade destaque daqui a 10, 20, 30 anos, ou se ela vai ser uma cidade que parou no tempo. Com certeza. Então, acho que nós temos esse potencial a se explorar, né? E o nosso objetivo, Sandra, tem sido esse, né? Fazer de Erechim uma cidade melhor, uma cidade de qualidade, uma cidade em que as pessoas tenham prazer de viver, né, e de investir. Isso aí, o nosso tempo já está encerrando e a gente teria muitas coisas para debater, mas isso deixa aberto para que você volte outras vezes, a gente continue esse debate e que a gente possa também, de repente, trazer outras pessoas que estão envolvidas nesses projetos, até para ouvi-las e ver a opinião de cada uma. Parabéns pelo trabalho que você tem realizado e pela abertura que as pessoas têm sempre que te procuram. Com certeza, né? Quero agradecer, então, obrigado pelo convite, né? Me coloco à disposição, né, com a equipe técnica, né, agora com o conselho, né, que a gente vai estar tendo essa proximidade, quem sabe um outro momento aqui conversar e falar já de novas ações. A primeira reunião agora que nós vamos ter, eu acredito que nesse mês de julho, nós vamos ter a nossa primeira reunião do conselho, para ali os parâmetros, as diretrizes do Conselho, e justamente já para elencar as próximas ações, né? Então, quem sabe algum outro momento aí a gente marcar já para falar mais específico sobre isso. Com certeza. Estou sempre à disposição, agradeço o espaço, agradeço a oportunidade, né? E desejando sempre as bênçãos de Deus sobre a nossa cidade, né? Parabéns mais uma vez, Sandra, né? Por sempre manter a nossa população informada, né? E Deus continue nos abençoando sempre, né? Um prazer, um privilégio estar aqui sempre. É verdade, assim seja, que tenhamos aí uma semana abençoada, um mês, um ano que Amém. Falta pouco já para acabar, né? Pouco. Só 6 meses, que mas loucura. Que seja abençoado. Seja abençoado. Obrigada, né? pastor. Obrigado, Sandra.